pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, nós estamos nas Palavras de Esperança, eu sou João Batista. Hoje meditamos no terceiro dia da novena, clamando a libertação do medo, a segunda carta de Coríntios, capítulo 5, de 1 a 10. Hoje eu quero trabalhar mais com vocês o medo da morte. Medo de perder pessoas que a gente ama, o medo da nossa própria morte, né? Então nós vamos refletir sobre esses medos de quem já morreu, medo de quem já partiu, né? Vamos refletir um pouco sobre esse assunto que não é tão falado e que é tão necessário ser às vezes rezado, esclarecido, trabalhar esse assunto para que a gente possa meditar sobre isso em nossa vida e pedir muito a Deus discernimento e sabedoria. Então, ao começar essa meditação, já começamos clamando: tende compaixão de nós, Senhor. Tende misericórdia, porque somos fracos, limitados e pecadores, mas confiamos e esperamos sempre na vossa infinita misericórdia. Vamos à leitura 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. E por isso, suspiramos e anelamos sem ser sobrevestidos da nossa habitação celeste, contanto que sejamos achados vestidos e não despidos. Pois enquanto permanecemos nessa tenda, gememos oprimidos. Desejamos ser não despojados, mas revestidos de uma veste nova por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absorvido pela vida. Aquele que nos formou para esse destino é Deus mesmo, que nos deu por penhor o seu Espírito. Por isso estamos sempre cheios de confiança. Sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Andamos na fé e não na visão. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. É também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar-lhe, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Talvez seja uma das leituras que se fala com maior clareza sobre a visão do próprio São Paulo, né? Porque aqui é Paulo que escreve aos Coríntios, sobre a questão morte, né? Nós vemos aí Jesus, quando ele ressuscita Lázaro, lá em João 11, principalmente no versículo 25, ele diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crê nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. E aí nós sabemos de toda daquela passagem, né, onde Jesus ali dá a graça de trazer Lázaro novamente à vida. A grande manifestação do poder de Deus na Sagrada Escritura. Aqui também em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim: como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. A palavra de Deus está dizendo que os homens morrem uma só vez, e logo em seguida vem o juízo.
Então, meus amados irmãos, aqui nos dá a garantia que é apenas uma morte. Vou pensar bem, ainda bem, né, que ninguém morre mais que uma vez, né, porque muitos já têm um medo de morte. Imagina acreditar que se morre e se reencarna e morre de novo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então, ainda bem que nós passamos por isso só uma vez, né? A questão da morte. Ah, João, e Lázaro? Não, Lázaro, Jesus quis mostrar o seu poder e sua força. Lázaro e, no caso do jovem filho da viúva de Naim. Existem outros casos também, de outros relatos, né? Da questão de ressurreição, de trazer de novo a vida na palavra de Deus. Mas não vamos entrar nesse detalhe, porque agora, ali, tudo isso que era para mostrar o poder e a manifestação de Deus. Aqui nós estamos dizendo sobre o assunto morte, que aqueles que morrem vão para diante de Deus prestar contas. É o que está no finalzinho do versículo 10 aí da segunda carta de Coríntios, que nós acabamos de ler. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Ou seja, todos vamos prestar contas da nossa vida um dia diante de Deus. Mas aqui hoje o assunto é o medo da morte, né? O medo da morte, o medo da nossa morte ou o medo da morte daquele que amamos. Qual é o medo que você carrega dentro do seu coração? São Francisco, né? Ele chamava a morte de amiga morte ou até mesmo irmã morte, né? Como lidar com esse assunto tão delicado? Você já perdeu alguém, pessoas que você ama? Nunca é fácil, né, gente? Por mais que é uma certeza que todos nós temos que um dia vamos enfrentar, mas falar da morte é sempre algo muito, muito, muito difícil, muito difícil. Eu não vou inventar aqui para você que é fácil falar desse assunto, porque não é. Mas uma coisa é saber e ter consciência e ter a fé na ressurreição e mesmo na dor passar por esses momentos na paz que vem de Deus, porque não adianta, todos nós vamos enfrentar momentos como esse na vida. E vai chegar o nosso momento também de prestar contas a Deus. Mas, diante de tudo isso, hoje eu quero convidar você, sobre a luz do Espírito Santo, a pensarmos exatamente nisso que a leitura está dizendo. Sobre a nossa vida. A leitura não está falando para ninguém tirar a vida para ir para diante de Deus, não, viu? Pelo amor de Deus, vamos compreender aquilo que a leitura quer dizer. Então, nessa introdução que eu fiz, eu citei Hebreus, eu citei o Evangelho de João, né? Agora, nesse contexto de Coríntios, para a gente compreender tudo isso que já foi falado até aqui, olha o que a palavra diz. Sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. Isso é promessa do próprio Jesus. Vou para o Pai, vou preparar-vos um lugar e assim que estiver pronto eu volto. Ou assim que for a hora eu chamo. É assim que funciona. A palavra de Deus sempre deixou isso muito claro. E aqui a palavra está dizendo, né, São Paulo está dizendo assim, olha, ao se desfazer essa tenda, essa habitação, essa vida que vivemos aqui, ao terminar tudo isso, nós vamos receber uma casa, não é uma tenda, é uma casa no sentido de algo definitivo. A tenda é algo transitório. A tenda é algo que eu monto uma tenda aqui, posso montar ali, então a tenda é algo transitório, algo que não é permanente. Agora a palavra fala que nós vamos receber das mãos de Deus uma casa, uma habitação eterna no céu. E aí São Paulo continua, né? E por isso suspiramos e anelamos ser sobrevestidos da nossa habitação celeste, sobre a vida que temos, ser revestidos da vida eterna, de uma vida nova, contanto que sejamos achados vestidos e não despidos, vestidos da graça e não despidos da graça, ou seja, não estejamos desgraçados, sem a graça de Deus. João, mas eu sou um pecador. Gente, eu também sou. Quantos pecados, quantos erros, por isso que existe o sacramento da confissão.
porque nós vamos prestar contas a Deus de tudo aquilo que nós vivemos, tudo que fizemos ou tudo que omitimos, pensamentos, palavras, atos e omissões. É tudo isso, nós vamos prestar contas a Deus. João, mas se for pensar assim, ninguém vai se salvar. Gente, ninguém se salva por força própria, somente pela misericórdia de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim, olha, a caridade, o amor, ela apaga uma multidão de pecados. E contemos sempre com a misericórdia de Deus. Então nós precisamos fazer a nossa parte, confiar sempre na misericórdia, mas lutar. Caiu, se levante. Pecou, recomece, confesse, peça perdão. É assim que nós vamos Deus vai nos encontrar vestidos ou despidos, ou seja, cheios da graça ou sem a graça de Deus. Mas nós precisamos lutar. Se Deus nos chamar o dia que Deus nos chamar, se Ele nos chamar pelo menos lutando para fazer o bem, para fazer o que é certo, já vai ser uma grande vitória. Mas o que nós temos que ter certeza é que todos nós vamos passar um dia por esse julgamento, por esse tribunal, confiando sempre na misericórdia, mas sabendo que Deus sempre será justiça. Versículo 4: pois enquanto permanecemos nessa tenda, nessa vida, neste mundo, gememos oprimidos. Desejamos ser não despojados, mas revestidos de uma veste nova por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absorvido pela vida. Aquele que nos formou para esse destino é Deus mesmo, que nos deu por penhor o seu Espírito. Ou seja, é pela graça do Espírito Santo que nós somos capazes de passar por essa morte, por este momento, confiando sempre em quê? Na misericórdia de Deus. João, é muito fácil falar, realmente, é fácil falar pegando como direção a palavra, mas nós precisamos com todas as formas, trazer a palavra de forma mais simples e mais verdadeira e mais clara para o nosso coração. Eu falo que eu sempre, quando eu tenho, graças a Deus, muitos conhecidos, muitos amigos, a família é muito grande, e eu já tive a tristeza de passar por muitas percas muito dolorosas, percas de pessoas muito queridas, e cada uma delas traz uma sensação, um sentimento, uma realidade diferente. Mas o que eu sempre faço, quando alguém próximo a mim morre, ou alguém da família próxima a mim morre, eu faço questão de estar em todo velório. Só se eu não tiver condições mesmo. Eu já tive semana de 6 dias na semana estar no velório, em velório diferente. Então, assim, é algo que... você vai dizer, mas você gosta? Claro que não, gente. Eu acho esquisito as pessoas falarem assim, eu não gosto de ir em velório. Gente, mas alguém gosta de ir em velório? Pelo amor de Deus, né? Ninguém gosta de ir em velório. Mas nós vamos ali no velório para estar com a família, para dar aquele abraço, para ser apoio, para ser um olhar, para ser presença, para dizer para o irmão, me compadeço da sua dor, vamos juntos em Deus vencer isso, nós somos comunidade. Então, assim, como é difícil imaginar um momento como esse que todas as famílias passam, e o que nós como irmãos, como amigos podemos fazer? Às vezes não podemos fazer nada, mas nós podemos estar presente. Então, entenda a importância de viver, de estar presente junto com alguém no momento da morte, no momento da perca, no momento da dor. É necessário, é muito importante. E o versículo 6 até o 10 diz assim: por isso estamos sempre cheios de confiança. Sabemos que todo o tempo que passamos no corpo, neste mundo, é um exílio longe do Senhor. E o versículo 7 resume tudo isso de uma forma muito clara. Andamos na fé e não na visão. Não é na visão desse mundo. Na visão desse mundo, a morte é somente separação e dor. Mas na visão da fé, a morte é a travessia para a vida eterna. É somente pela morte, mas a morte segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus. E falar de morte nesse momento parece ser algo ainda mais doloroso, né, gente? Porque quantas pessoas queridas nossas partiram? Quantas pessoas partiram e nós não pudemos nem despedir? Credo.
Eu vivi isso com algumas pessoas que eu gosto muito e que por questão da Covid não foi possível nem me despedir delas. Então isso é muito doloroso, isso é muito difícil. Então esse sentimento de morte, nós vivemos rodeados de um sentimento de morte. Você liga a televisão, infelizmente, eu particularmente quase já não vejo, falo isso aqui direto. Você liga a televisão, o assunto é morte. Quantos mil mortos nós tivemos nos últimos dias, nos últimos meses? Então, a mídia, a morte, ela sempre traz audiência. Olha que tristeza. Nós queremos ver o sofrimento, nós queremos ver a desgraça. Que coisa triste, que coisa triste. Nós damos ibope demais para a morte. Nós estamos dando atenção demais a esses canais que falam de morte. Então, a morte se torna um grande vilão para muitos. A morte se torna um grande desespero. Não é fácil falar desse assunto, eu disse lá no início da pregação, mas é preciso tentar falar desse assunto de uma forma mais natural, porque todos nós vamos passar por essa realidade. Então, como vencer esse medo de algo que é uma certeza que todos nós iremos enfrentar? Não adianta querer fugir disso, de pessoas nossas queridas que poderão partir, da nossa própria morte. Então, nós não podemos fugir desse assunto, nós temos que tentar lidar com ele de forma mais clara e mais transparente possível. Andamos na fé e não na visão. Estamos, repito, cheios de confiança. Será que estamos mesmo? Preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor? Será que nós temos essa facilidade de falar desse assunto, como Paulo está dizendo? É também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar a Deus. Vivos ou mortos no sentido de presentes ou ausentes, né? E o versículo 10, para terminar, diz: porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Se você é uma pessoa que luta todo instante para fazer o bem, luta para estar na presença de Deus, é preciso trabalhar isso no seu coração. Senhor, olha por mim, tem compaixão de mim. Por isso que a gente reza a Ave Maria, né? Agora e na hora de nossa morte. Amém. Lá no finalzinho da Ave Maria: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Num momento tão difícil como esse, nada melhor que contar com a presença da Mãe, né? Nada melhor do que contar com a intercessão, com o cuidado, com a proteção e com o carinho de Nossa Senhora. Então hoje eu tentei falar desse assunto de forma muito natural, muito simples, muito direta, porque não é fácil falar da morte, não é fácil falar de algo que nos separa, mas ao mesmo tempo é motivo de louvor a Deus saber que pela morte de Cristo Ele nos abriu para a ressurreição, para a vida eterna. Obrigado, Jesus, pela sua entrega total, para que a salvação, para que o céu pudesse ser conquistado para nós. O Senhor Jesus conquistou o céu para nós com a sua morte e com a sua ressurreição. Então agora nós vamos fazer a novena, clamando a libertação do medo. Senhor Deus, vamos repetindo? Em nome de Jesus, peço que entre em meu coração e no coração dessa pessoa por quem eu rezo. Diga o nome da pessoa porque você está rezando hoje, pessoa que às vezes tem um medo, um pânico muito grande desse assunto, ou talvez seja você mesmo. Que tua mão poderosa, Jesus, toque todas as experiências de vida que precisam ser curadas em relação à morte, transformadas na minha vida e na vida desta pessoa por quem eu estou rezando. Senhor, que eu possa sentir tua presença tão forte e de forma tão verdadeira e autêntica na minha vida, que seja tirado de mim a insegurança, o medo da morte e as perturbações psíquicas e emocionais. Senhor, eu creio no teu poder transformador e peço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus,
liberta-me destes medos. Medo da morte, medo de perder pessoas, medo de quem já morreu. Misericórdia, Senhor. Senhor, que libertastes os teus filhos de temores e angústias, olhai com bondade as minhas fraquezas. Eu creio, Senhor, que sois o Pai, e como filho eu peço, liberta-me dos temores, do medo da morte e das angústias que muitas vezes me assaltam. Sei que não devo ter medo, pois sei que estás comigo. Pai, por teu Filho Jesus, me defenda, me proteja e me ame. Pai, tirai do meu coração todo medo, pois eu creio, Senhor, que com tua presença eu serei suficientemente forte para enfrentar esses medos e para superá-los. E assim, então, te louvarei e exaltarei o teu nome. Liberta-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Encoraja-me, Senhor. Tua presença me basta, Pai. Isso eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia. Sede santos como Deus é santo. Rezemos durante o dia por todos aqueles de nossa família que já partiram. Rezemos pedindo a Nossa Senhora que ela cuide de nós agora e na hora de nossa morte. Sede santos como Deus é santo. Bom dia a todos. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.